O Supremo Tribunal Federal deu início às audiências com testemunhas indicadas pela PGR e pelos 8 réus no processo penal que apura a tentativa de golpe de Estado. O repórter Janaína Camelo chegando agora ao Jornal Jovem Pan. O general do Exército Marco Antônio Freire Gomes foi advertido, inclusive, durante essa audiência. Não é isso? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Foi isso mesmo, Tiago. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Foi advertido pelo ministro Alexandre de Moraes, que conduziu ali essa audiência com as testemunhas de acusação, né, com relação ao núcleo crucial, chamado núcleo crucial ali do suposto golpe de Estado, que inclui aí nesse núcleo crucial o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que ele foi advertido, Tiago? Porque Freire Gomes entrou em contradição com o depoimento que ele já havia prestado à Polícia Federal com relação a especificamente o quê? Ao posicionamento do almirante Garnier, Almir Garnier, diante de uma proposta de Jair Bolsonaro no final de 2022, depois que ele já tinha sido derrotado nas urnas eletrônicas, uma proposta dele com hipóteses indicando, isso segundo o general Freire Gomes, indicando ali uma intenção dele de decretar estado de sítio ou estado de defesa ou decretar até uma GLO. E porque Freire Gomes, só relembrando, ele era o comandante do Exército na época, né? E Almir Garnier era o comandante da Marinha. Então, Freire Gomes estava falando sobre 2 reuniões específicas que Jair Bolsonaro fez com os 3 comandantes da Marinha no final de 2022, uma no dia 14 de dezembro, outra no dia 7 de dezembro e 14 de dezembro, onde ele havia apresentado ali considerações, segundo Freire Gomes, com essas hipóteses. E o que ele havia dito à Polícia Federal meses atrás, né, Tiago, ele havia dito o seguinte, que ao contrário dele e também do Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da Força Aérea, Almir Garnier havia se colocado à disposição do presidente da República. Só que aí, no depoimento de hoje, ele foi perguntado sobre isso pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ele disse, Tiago, exatamente assim, ele disse que não se lembrava, que ele lembrava apenas que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que também estava nessas 2 reuniões, ficou calado diante dessa proposta do presidente Jair Bolsonaro e que Garnier demonstrou respeito ao comandante-chefe das Forças Armadas e Freire Gomes disse ali hoje que não interpretou isso como um tipo de conluio. Foi aí que ele foi advertido pelo ministro Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal ele havia dado um depoimento diferente. Então o ministro Moraes disse o seguinte, bem aborrecido ali, o ministro Moraes disse que a testemunha não pode omitir o que sabe, então que estava lhe dando a ele uma chance, que se ele mentiu para a Polícia Federal, diz que mentiu para a Polícia Federal, mas que não podia ali perante o STF dizer que não se lembra. Na Polícia Federal, ele disse que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente. Então, falando o ministro Moraes, o senhor falseou na Polícia Federal ou está falseando aqui no STF. Essa foi a advertência do ministro Alexandre de Moraes. Freire Gomes respondeu que com 50 anos de carreira do Exército, ele nunca mentiu, ele jamais mentiria. E aí ele explicou que ele e o Brigadeiro Batista Júnior se colocaram ali a par do assunto quando o presidente Jair Bolsonaro fez essa proposta e que o almirante Garnier colocou que estava com o presidente. E aí respondeu o seguinte, Freire Gomes hoje, a intenção com que ele quis dizer com isso que estava com o presidente, isso não cabe a ele, Freire Gomes, dizer. No final do depoimento dele, Tiago Moraes novamente perguntou sobre isso. Ele quis confirmar o depoimento dele à Polícia Federal. Então ele perguntou ao general, o senhor disse na Polícia Federal que Almir Garnier estava à disposição do presidente da República quando ele fez essa proposta. O senhor confirma? E aí ele respondeu exatamente assim, Tiago, que na reunião o ministro da Defesa se colocou calado e disse continuo à disposição. Garnier disse continuo à disposição. Isso acabou ficando confuso. Enfim, mas ele explicou que Jair Bolsonaro havia ali proposto essas condições e que futuramente ia estudar essas questões e futuramente iria convocar novamente os 3 comandantes para explicar qual seria a proposta dele ali no final de 2022. Tchau. E, Janaína, um fato que chamou a atenção, o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira acompanharam essas audiências, estavam no Supremo, é isso?
Pois é, uma audiência que aconteceu por videoconferência, né? Inclusive, foi bem limitado o acesso, não houve um acesso ali diretamente no sistema do STF, como costuma ser em outros processos, tanto que a imprensa precisou assistir isso de um dos plenários da turma aqui do STF, não foi permitido gravar áudio ou gravar vídeo. E esses 4 réus, dos 8 réus desse núcleo, esses 4 réus, Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, assistiram ali acompanhados dos seus advogados. Jair Bolsonaro, na verdade, estava acompanhando sozinho ali, ele aparecia sozinho ali na tela, mas os outros estavam ao lado dos seus advogados. Ao todo, são 5 testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República como testemunhas de acusação, mas uma testemunha, hoje foram ouvidas 4 testemunhas. A última testemunha, que é o Brigadeiro Batista Júnior, ele vai ser ouvido na quarta-feira. Tiago. Janaína Camelo com as informações do Judiciário, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. Já girando os nossos comentaristas, vou chamar aqui o Cristiano Vilela. Vilela, boa noite para você, bem-vindo, bom trabalho. E nessa primeira sessão em que as testemunhas foram ouvidas, a Janaína relatou essa discussão do ministro com o general que estava sendo ouvido, tem a discussão se ele estaria mentindo ou não. Nesse primeiro dia, o que é possível tirar, e isso pode ser uma prévia do que teremos nos próximos dias ou até meses. Vilela, bem-vindo. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Já tivemos um primeiro dia de depoimentos, você vê que dá até certo ponto atípico, com a presença do próprio ministro relator, acompanhando o caso. Você tem o próprio ex-presidente Bolsonaro também dando uma espiada, acompanhando realmente o andamento das questões envolvendo a esse primeiro dia de depoimentos. Naturalmente, diante de um grande volume de depoimentos e de uma grande quantidade de elementos fáticos e que muitas vezes ficam perdidas no passado, é natural que haja pequenas contradições, não contradições efetivas, situações que efetivamente se choquem uma com as outras, mas, eventualmente, dentro de uma riqueza de detalhes que, porventura, se busque, talvez um elemento ou outro tenha pequenos desacertos. Esse tipo de coisa faz parte. O importante de uma oitiva tão grande de testemunhas é justamente fazer a captação dessas informações e, de alguma forma geral, criar pontos, criar um enredo, seja no sentido da Procuradoria-Geral manter a sua tese de acusação ou, no caso das defesas, sustentar a argumentação que tudo isso não ensejou qualquer prática criminosa.